Bom, pessoal, então eu vou apresentar para vocês a planilha aqui que vocês vão poder usar para fazer o cálculo de aceitação e rejeição de medidas, tá? Todos esses cálculos a gente já fez na sala, vocês já sabem fazer e é muito importante que vocês saibam fazer eles na calculadora, tá? Como a gente tem que refazer esses cálculos, né, várias vezes aqui ao longo desse processo, a gente vai disponibilizar para vocês essa planilha que vai facilitar um pouco esse passo a passo, né? Então não vai precisar a gente ficar refazendo o cálculo várias vezes para chegar no final aqui do resultado, tá? Então eu vou pegar aqui um exercício da apostila. O exercício que eu estou usando é esse exercício aqui, o exercício C da página 17, tá? Então eu vou usar aqui o exemplo das distâncias. E vou preencher, né, a planilha quando vocês abrirem aí, né, quem já baixou a planilha, né, baixa de novo porque ela teve aí uma atualização e provavelmente vai ter mais alguma atualização aí mais para frente, mas por enquanto essa aqui é a versão final, tá, a versão que vocês vão poder baixar e utilizar aí, tá. Quando vocês baixarem, ela vai estar assim vazia e as únicas células que vocês vão conseguir mexer são essas células que estão em branco aqui. Então, as células aqui da coluna B e essas duas aqui, onde vai ser feito o preenchimento da PN, né, da precisão nominal. Todas as outras, ela está bloqueada, tá? Quem tiver intimidade com Excel aí, quiser desbloquear para mexer alguma coisa, para juntar com alguma outra planilha, de fazer algum outro tipo de cálculo a partir disso, pode vir aqui em desproteger planilha. Ela não tem senha, tá? Então tá só bloqueada para evitar que vocês cometam algum erro sem querer, tá? Então vou inserir aqui os valores, né, esses valores aqui, e a gente já vai ver o resultado aparecendo. Beleza, fiz o preenchimento aqui dos valores, agora eu vou preencher aqui a PN, né? Então aqui no próprio exercício ele já deu a PN do instrumento, precisão nominal do instrumento que está sendo utilizado para fazer essa medição, tá? No caso aqui a gente está usando um distanciômetro, pode ser uma estação total, pode ser qualquer trena digital aí de medição de distâncias, e a precisão nominal aqui é 1 milímetro mais 22 ppm. Então, 1 milímetro eu vou preencher aqui e o 22 eu vou preencher aqui, tá? E aí, o próprio sistema aqui, o próprio Excel já está calculando para mim os resultados. Então, a média já está sendo calculada, o desvio padrão tá abreviado aqui, né? O desvio padrão aqui em metros, então 0,009 metros é igual a 9 milímetros, né? Então a gente tem um desvio padrão de 9 milímetros, um desvio padrão da média de 3 milímetros. E a precisão nominal é 2 milímetros, a precisão nominal calculada, né? Com base nesses valores aqui. Quando o desvio padrão da média está maior do que a precisão nominal, as leituras não são aceitas. Então a gente tem que remover, tem que excluir alguma das leituras, tá? Qual leitura que a gente vai remover primeiro? A que tiver o maior resíduo, tá? Então essa análise agora que a gente vai ter que fazer aqui, essa exclusão. Então aqui a gente analisando os resíduos, lembrando, né, o resíduo é a diferença entre o valor e a média do conjunto de valores. O que tiver o maior resíduo, a gente não pode considerar positivo ou negativo. É qual tiver o maior valor de resíduo. Então, o primeiro maior valor aqui é o 11. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é excluir aqui essa leitura de 34,09. Tá? Excluir aqui o 34,09. E vocês viram que quando eu excluir, tudo aqui foi recalculado. Tá? A média, o desvio padrão da média, tudo aqui foi recalculado com base nas 5 leituras que sobraram, tá? Então todo esse cálculo foi refeito, mesmo assim o desvio padrão da média continuou maior do que a precisão nominal. Então ele continua avisando aqui que as leituras não são aceitas. Quer dizer que eu tenho que excluir ainda mais alguma leitura, mais uma, né? Então se a gente estivesse fazendo isso aqui na calculadora, vocês teriam que ter feito todos esses cálculos e aí iam descobrir que teria que excluir um. Calcula todos os resíduos, excluiria o último, e agora teria que ter refeito todos os cálculos de novo para descobrir que tem que excluir mais uma, né? Então a gente vai agora excluir mais uma, e a vantagem aqui no Excel é que a gente pode simplesmente excluir e o cálculo é automatizado, né? Então eu vou excluir aqui a leitura 3, ele refez aqui,
refez a média, refez tudo, continuou o desvio padrão da média maior do que a precisão nominal, vou excluir mais uma medida. A maior agora é a segunda, vou excluir, e vão sobrar 3 medidas. Então, pelo nosso exercício C aqui, ele diz que são necessárias no mínimo 4 séries de leitura. Então, com essa limitação aqui, a gente não tem um resultado final, né? Então, o que teria que ser a resposta desse exercício? Tem que voltar para campo e refazer essas medições, ou utilizar outro equipamento, né, que tenha uma precisão nominal aqui melhor, né, de melhor qualidade, tá? Para melhorar esse meu resultado aqui. Mas se a gente não tivesse esse mínimo de 4 séries de leituras, o resultado ele já consta aqui, tá? Então ele já, quando ele aceita, ou seja, quando o desvio padrão da média aqui é menor ou igual à precisão nominal, ele já monta para a gente a fórmula, né, e escreve para a gente aqui qual que é o resultado final. Então o resultado final é a média em metros, mais ou menos 2 milímetros, que é o desvio padrão da média, tá? Então essa é a forma aqui de usar essa planilha na aba de distâncias, né? Lembram que essa planilha ela tem 2 abas, tem a aba de distâncias e quando tiver algum cálculo com ângulos, você vai usar aqui a aba dos ângulos. A aba dos ângulos ela é um pouquinho diferente, né? Porque para fazer esses cálculos aqui no Excel, eles têm que ser um pouquinho diferentes. Mas a gente vai preencher aqui, ó, os graus, os minutos e os segundos de cada uma das leituras, tá? E a gente só vai conseguir preencher também aqui onde tiver em branco. Então é o mesmo esquema, né? Mesmo funcionamento daquela. A diferença aqui é que não aparece o resultado final. Então ele não está dizendo para a gente se está sendo aceito ou não, né? Não está dizendo essa célula aqui, esse resultado final, ele não tem aqui na aba dos ângulos ainda, tá? Isso aqui futuramente vai ter, mas por enquanto ainda não tem, tá? Então vocês vão ter que interpretar e descobrir qual que é os resultados aí, utilizando os ângulos. Nesse caso aqui, eu não vou precisar excluir leitura, porque o desvio padrão da média é menor do que a precisão nominal. Então o desvio padrão da média que a gente encontrou é menor do que o desvio padrão lá que o fabricante encontrou, né, para esse equipamento. Então a gente está ok, né? Poderia ser menor ou igual. Por exemplo, se eu tivesse uma leitura aqui, essa leitura, agora ele não está sendo aceito. Então o desvio padrão da média aqui está maior do que a precisão nominal, então eu tenho que excluir alguma leitura para que esse conjunto de leituras seja aceito, né? Para que essas medições que eu fiz sejam aceitas e estejam dentro da tolerância aceitável. Qual leitura que eu vou excluir? Aquela que tem o maior resíduo. Então, quando eu vou excluir uma leitura aqui na aba de ângulos, eu tenho que excluir as 3, né? O graus, o minutos e os segundos. Então, eu vou excluir essa leitura 4 aqui, a que tem o maior resíduo, de 13 segundos aqui. Então, excluir, ele refez o cálculo e agora foi aceito, né? Então, o resultado que a gente vai ter aqui é 256 graus, 12 minutos, 15 segundos, mais ou menos 1 segundo de precisão da média, tá? Desvio padrão da média, então está sendo calculado aqui, beleza? Então, essa é a planilha que vocês vão poder usar aí, e quando ela tiver uma atualização aí, vocês vão poder também acessar depois, tá? Mas por enquanto a que está vigente é essa aqui, beleza? Qualquer dúvida, só mande mensagem ali que a gente vai conversando. Um abraço!